estejam bem. A gente não pode estar juntos nesse momento por conta do cenário que está ocorrendo no Brasil e no mundo atualmente. Então vamos dar o prosseguimento às nossas aulas para a gente não perder todo esse conteúdo programático, fazendo uma revisão de texto literário e não literário para a gente dar prosseguimento à nossa discussão sobre a linguagem literária. O que é um texto literário? É um texto que é caracterizado por apresentar uma linguagem pessoal que carrega emoções, reflexos, visão poética da vida, das pessoas ou de determinadas situações, né? Principal característica, uma linguagem pessoal, né? Isso vai ser marcado pelo quê? Em segundo lugar, pela subjetividade, as impressões pessoais e o sentido conotativo, sentido figurado. E 3, os textos literários são aqueles que expressam a realidade ou a ficção de uma forma poética, sendo totalmente influenciado por quem escreve. A gente diz que é um texto do campo subjetivo, das impressões, da interpretação, entendeu? Não completamente oposto do campo objetivo, que vai direto para o assunto nu e cru, utilizando a subjetividade para a gente entender. O texto literário é caracterizado por essa ideia subjetiva. Seguindo aí, vamos ver um exemplo de textos literários. A gente vai ter em crônica, em contos, em poemas, em romances, em fábulas, peças teatrais, letras de música, entre outros vários textos literários que a gente vê aí. Seguindo, eu estou seguindo um trecho de uma crônica de Cecília Meirelles, A Arte de Ser Feliz, vou ler com vocês. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e em silêncio ia tirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Vamos entender por que a gente pode dizer que é uma linguagem literária. Em primeiro lugar, a gente apresenta aí uma linguagem no sentido figurado. Houve um tempo que minha janela se abria sobre uma cidade. O emprego da janela, no contexto, não é a ideia do emprego real da janela, né? A gente pode dizer que a janela é uma característica de que ela olhava pela janela e via a cidade, não a janela se abrir pela cidade. Outra coisa, a gente percebe a impressão pessoal dela, porque ela diz em primeira pessoa. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas, e ali ela tirava a conclusão dela daquele cenário ali. E no campo da subjetividade, a gente pode destacar aqui que ela vê aquela cena e sente de esperança. Já que era uma época de estiagem, de terra esfarelada, esse gesto do homem de regar com o dedo, né, como se fosse num ritual, como se fosse num algo espiritual para se manter a esperança que aquele tempo irá passar, é a interpretação que ela quer chegar ao produzir essa crônica, né? Então, a gente pode, por conta desses aspectos, dizer que esse texto é literário. Seguindo aí. E que é o texto não literário? É completamente o oposto. A gente pode dizer que a maior diferença entre um texto literário e não literário é preciso ter claro que o texto não literário é um texto utilitário e é caracterizado por utilizar o quê? Uma linguagem impessoal. Aí a gente não vai ver as impressões pessoais, tá? Vai demonstrar a realidade tal como ela é, nua e crua. O texto não literário é construído de forma objetiva com linguagem denotativa, ou seja, as palavras empregadas no seu sentido real, sentido do dicionário. Sempre vai priorizar a informação. Então, o texto não literário é aquela linguagem objetiva, denotativa, com o objetivo a informação, tá?
Exemplos de texto não literário: notícias de jornais, TV, artigos científicos, anúncio publicitário, bulas de remédios, conteúdos de livros didáticos, receita culinárias, cartas comerciais, conteúdos educacionais, guias de viagem, manuais de instrução. Olha aí, eu trouxe uma notícia aí pra gente ver. Gosto ruim e cheira mal. Objetivo, para dizer que o gosto é ruim e o mau cheiro. Uma notícia falando da água que a gente bebia no início do ano. Qual é a maior diferença entre esses dois tipos de texto, afinal? Texto literário, linguagem subjetiva e pessoal, indo para o campo das impressões pessoais, pelo campo interpretativo. E o texto não literário, a gente vai ter a linguagem formal e pessoal, com a linguagem objetiva, com foco sempre na informação. Todo texto que tem foco na informação ele é considerado injuntivo, tá? Por que é importante saber que um texto é literário e outro texto não é literário? Aprender qual a diferença entre o texto literário e um texto não literário é fundamental para saber compreender e interpretar os mais diferentes tipos de textos. Questão essencial para dominar a escrita, leitura e obter bons resultados em provas como Enem e vestibulares. Saber a diferença existente entre esses tipos de texto também é essencial para fazer boas redações, sejam elas dissertativas ou narrativas. É que a gente consegue entender o que vai esperar do texto. Eu li um texto e percebi que ele é literário, eu já sei que pode ter uma figura de linguagem, que as palavras estão no sentido conotativo, então eu vou ficar mais ligado para poder pegar essas nuances e fazer uma interpretação adequada. E o não literário, eu sei que o objetivo principal é informação. Então eu vou ficar mais atento na informação. Qual informação quer passar, por que quer passar, né? Como que chegou aquela informação ali. É essa a maior diferença. É como essa é a maior vantagem de entender um texto literário e não literário. Como a gente vai se preparar para fazer a interpretação do texto, ok? Galera, espero que tenham gostado aí da aula. Vamos seguir os exercícios e a gente segue no debate aí da linguagem literária, tá?